Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Então a proposta aqui é trabalhar conceitos e propriedades voltados para integrais duplas, né? E uma aplicação direta aí de integral dupla que tem a ver com o cálculo do volume. Eu vou estar aproveitando um videozinho realizado aí em atividades remotas, aí no período da pandemia, até porque foi um trabalho tremendo, né? E a gente tem que aproveitar o que de bom ficou, né? É um vídeo aberto ao público, de modo geral, em especial aos meus estudantes aí da ciência da computação, terceira fase, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira, tá certo? Então, bom estudo para vocês. Na verdade, então, é muito mais para a gente fazer um fechamento aí de cálculo 2 do componente para a ciência da computação, tá certo? Bom estudo a todos. Nesse instante, enxergar o que seria trabalhar com integral dupla, né? Então, a integral dupla, na verdade, ela é uma extensão, né, do conceito integral definida. Então, se a gente sabe resolver uma integral definida a partir de uma variável, ela vale para duas ou mais variáveis. E aí, nesse primeiro instante, a ideia é simplesmente a gente trabalhar nessa primeira aulinha. Como é que se resolve? E depois, numa segunda aula, aí sim, acho que eu marquei na terça-feira uma aula antes aí, para poder ter 3 aulinhas ali. Aproveitei a aula do professor Sérgio, para daí a gente mostrar algumas aplicações. É isso. E essas aplicações estão voltadas para quem? Serão utilizadas para analisar diversas situações envolvendo cálculo de áreas, volumes, determinação de grandezas físicas e outros. Na verdade, a gente fica muito mais nesse cálculo aqui de volume. Talvez a gente ainda mostra aí como é que se calcula a área de uma superfície. Vamos ver se dá tempo. Mas a ideia principal com vocês é que vocês conheçam a integral dupla e que ela lida diretamente com essa ideia de volume. Algo parecido com uma variável, só que com uma variável a gente trabalhava sólidos em revolução, né? E aqui não. Bom, então um exemplo aqui de integral dupla mostra o seguinte, que a primeira integral trabalha com a variável x e a segunda integral trabalha com a variável y. Estando dessa forma, primeiro resolvemos essa integral aqui interna em relação a x, exatamente como fazíamos, né? Então, essa integral em relação a x, e aí uma particularidade que vai acontecer nas integrais duplas, que é o que está aparecendo aqui, olha, a gente tem um intervalo definido por funções na primeira integral. Às vezes ocorre de ser numérico. Quando é numérico é mais fácil. Mas ela existe muito mais para trabalhar funções e aí no final trabalha o valor numérico. Lembrando que o resultado da integral é um número, né? Então, mesmo que seja um intervalo definido por funções, a ideia aqui é a mesma, né? Então, quero calcular a integral de xy dx. Como a variável é x, percebe-se que y aqui é uma constante, né? Então, a gente tem esta integral, na verdade. 2y x dx. Peguei só essa integral, depois resolvo a integral que está fora, tá? Então, aqui a gente teria y, x² sobre 2, calculado no intervalo que vai de 0 a 2y. É isso, ó. Resolvi em relação à variável x, está resolvido, agora é só resolver essa integração, os limites de integração aqui. Então, nesse caso, o 2y vai substituir a variável x, então teremos 2y. Esse meio aqui, posso carregar ele para fora, fica mais fácil, né? O 2y no lugar do x ao quadrado, né? Menos limite inferior, né? 0, 0, já sei que vai dar 0, né? Então, show de bola. No final das contas, isso aqui está se resumindo em meio y vezes 4y². 4 por 2 dá 2, portanto, estamos diante de 2y ao cubo.
Então, significa que esta última integral, ela vai ser calculada de 0 a 1. O resultado da primeira integral, então, deu 2y ao cubo. E agora sim calculamos em relação a y. É isso, do ponto de vista prático. E aqui a gente já sabe que o 2 é constante. Integral de 0 a 1, y ao cubo, dy, né? E aí o restante fica fácil. Quer dizer, a ideia é sempre a mesma, né? Então eu tenho 2 que multiplica quem? Y a quarta sobre 4, né? No intervalo de 0 a 1. 2, ó, posso já simplificar esse 2 com 4 aqui, que já sei que é meio, né? Meio que multiplica quem? 1 a quarta menos 0, né? 1 a quarta menos 0, então dá 1 a quarta dá 1, né? Nem precisaria aqui. 1 menos 0, portanto, estamos diante de meio. Então, o resultado dessa integral dupla é um valor numérico meio. É isso. Então, nesse primeiro instante, o que a gente faz é simplesmente mostrar, né, como se calcula uma integral dupla ou tripla. A história é sempre a mesma. Então, aqui, resolveu a primeira, e aí chegou no resultado. Vamos para mais uma. Então, eu tenho aqui uma integral dupla que está dizendo o seguinte, olha, essa primeira integral, ela está sendo resolvida em relação à variável y, e depois resolve-se em relação à variável x. Então, em relação à variável y, é legal observar que aqui a gente tem uma soma, né, como se fossem duas integrais. Na verdade, a gente já faz isso direto, né? Então, o resultado dessa integral em relação à variável y, o x quadrado é uma constante, né? Então, eu vou ter x quadrado, y. Na verdade, isso que está aqui seria uma integral x quadrado, integral de 1 até x quadrado, né? dy, mais uma outra integral de 1 até x quadrado, y ao quadrado dy. É isso. Então, essa integral, na verdade, são duas integrais que pode ser resolvida de forma direta, sem problema, né? O detalhe é que muitas vezes a pessoa esquece. Então, aqui nesse caso vai dar y no intervalo de 1 até x quadrado, mas aqui vai dar y ao cubo sobre 3, no intervalo de 1 até x quadrado. Bom, deixa eu carregar isso aqui para uma lousa, que fica mais fácil. Não vai ficar legal só. Espera aí, de novo. Aí. Pronto. Então, aqui a gente tem, então, x quadrado, que está multiplicando quem? No lugar do y entra o x quadrado, menos inferior no lugar do y, que é 1, é isso aí, mais, aqui eu tenho 1/3, ó, percebam que a gente sempre trabalha somente com a variável, né? Então, x quadrado entra no lugar do y elevado ao cubo, menos 1. É isso aí. Isso que está aqui me leva para x à quarta menos x quadrado, mais 1/3 de x à sexta, menos 1/3. Certo? Então, fiz a distribuição. Beleza. Então, esta parte que está aqui vai para a nossa segunda integral. Então, a segunda integral, ela vai de 1 até 2, né? X à quarta menos x quadrado, mais 1/3 de x à sexta, 1/3 de x à sexta, menos 1/3, tudo isso dx. É isso aí. Aí agora resolvemos em relação a x.
E essa é fácil, né? Essa é polinomial. Polinomial é show de bola. X à quinta sobre 5 menos x ao cubo sobre 3, mais... Ali vai dar 7, né? 7 multiplica 3 vai dar 21. Então, eu tenho 21 avos de x à sétima, menos 1/3 de x. 1/3, meu terço aqui tá danado. 1/3 de x, calculado no intervalo que vai de 1 até 2. E aí, agora, substituímos por 2, né? O limite superior, então vai dar 32 quintos menos 8 terços, mais, no lugar do 2 aqui, 2 à sétima, 2 à quinta, 32, 64, 128. Então, nós temos 128 por 21, menos 2 terços. Esse é o superior. Inferior, vou substituir por 1. 1 é mais fácil, né? 1 quinto, menos 1/3, mais 21 avos, menos 1/3. E aí, no final das contas, colocamos tudo sobre o mesmo denominador. Como aqui é 21, então dá para trabalhar aí os 105, né? 105. 105. Então, 105 por 5 vai dar 21. 21 vezes 31, vezes 32, vai dar 640, 672. 105 por 3 dá 45. 45 não, 35, né? 35 vezes 8, 240, 280. Mais, aqui vai dar 5 vezes 128, 640. Menos 105 por 3 dá 35, 35 vezes 2, 70. Aqui dá 21, menos 35, né? Mais, por 21 é 5, menos 3 é 35, 35. Fechou. Perceba, então, que essa é a forma mais rápida quando colocamos o mesmo denominador, né? É óbvio, né, Arthur, que hoje em dia a gente resolve via QES, né? Tem uma calculadora QES no próprio GeoGebra que a gente faz isso. Aqui é muito mais porque vale a pena a gente fazer o cálculo para não ter dúvida, né? 962 por 105 menos, ali a gente tem 21 menos 35 mais 5 menos 35 menos 44. Por conta do menos, então mais 44 sobre 105. Tá certinho ali o cálculo que eu fiz? 672 menos 280 mais 640 menos 70. É isso aí. Então, 962 mais 44, 1.006 por 105. Então, isso dividido por 105 vai dar aproximadamente 9,58. Então, 9,58 é o valor numérico, né, do resultado dessa integral dupla. Vamos só ver aqui se vai resolver. Se resolver, tá tudo certo. Olha lá. 1.006 por 105, que é o valor aproximado que encontramos. É isso. Bom, o integral que está aqui, esse exemplo 3, ela traz uma particularidade, que inclusive veremos mais adiante, mas aqui já surgem certos nomes. Ó. Então, esse V que está aqui é de volume. Esse RDR de θ, o θ é uma variável, mas é um ângulo, né? É como se fosse a variável y, né? E o RDR de θ, você tem um ângulo, esse R aqui trabalha na linha do raio,
na ideia do raio. Então, o que a gente tem aqui é uma integral no formato de coordenadas polares, mas isso veremos mais adiante. Mas aqui é muito mais enxergar. Estou diante de uma integral que tem a variável r e a variável θ. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aí, né? Espera aí. Dá uma parada aqui nesse exemplo 3. Aí, pensei que tinha alguém que estava preso aí. Tá. Então é o seguinte, ó. Aqui a ideia principal é imaginar que a gente tem duas variáveis. A primeira variável é r. Então, eu vou resolver primeiro essa integral que está aqui em relação à variável r. Depois resolvo em relação à variável θ. Tá? Então, a linha de raciocínio aqui é como é que eu resolvo, né? Bom, aqui tem um detalhe importante. Esse r que está aqui, ele pode perfeitamente multiplicar, né? Então, aqui, na verdade, a gente teria uma integral de 0 até 1 sobre raiz de 2. Isso aqui ficaria assim, olha. Raiz de 1 menos r quadrado, que vai multiplicar r. E eu vou deixar aqui primeiro como uma integral, e é porque aqui, na verdade, tem duas integrais por conta dessa diferença. Então, eu tenho menos a integral de 0 até 1 sobre raiz de 2. Agora sim, r vezes r quadrado dr. Então, percebam que eu peguei esta integral e separei em duas, tá? Bom, essa primeira integral que está aqui, ela vai dar um pouquinho de trabalho porque ela é resolvida por substituição, né? Então, por substituição, a gente consegue resolver. Então, vamos lá. Então, tá lá. Deixa eu chamar isso aqui u de 1 menos r quadrado. Eu sei que a derivada de u em relação a r é menos 2r. Como eu tenho que substituir essa história de r dr aqui, então, nesse caso, eu vou dizer que eu tenho du sobre menos 2, ou menos du sobre 2. Isso vai ser igual a r dr, que é a substituição que está aqui, ó. Né? E aí, no final das contas, essa integral passa a ser raiz quadrada de u, que na verdade é u elevado a meio, né? E o meu r dr passa a ser menos du sobre 2, certo? E aí, isso do ponto de vista prático, perceba que eu estou resolvendo primeiro essa integral aqui. Isso aqui vai dar menos meio, integral de 0 até 1 raiz de 2, né? U elevado a meio du. Pronto, então essa aqui eu já consigo. Menos meio, U elevado a meio mais 1, 3 meios, dividido por 3 meios, que é a multiplicação por 2 terços, o 2 com 2 cancela. No intervalo de 0 a 1 raiz de 2, substituímos a nossa variável u vale 1 menos r quadrado, então eu tenho 1 menos r quadrado elevado a 3 meios, multiplicado aí por menos 1 terço, né? Então, menos 1 terço no intervalo de 0 até 1 sobre raiz de 2. Perceba que isso aqui dá trabalho, né? Então, vamos lá. Então, menos 1 terço. Agora eu vou substituir. Então, eu vou substituir primeiro por 1 sobre raiz de 2. Então, eu vou ter 1 menos, o que é 1 sobre raiz de 2 ao quadrado? Isso é 1 sobre 2. Isso é meio, né? Então, 1 menos meio elevado a 3 meios. Esse é o superior, menos. O inferior eu vou substituir o r por 0, né? Então, eu vou ter 1. 1 elevado a 3 meios é 1. Conclusão, isso é menos 1 terço. Aqui está dando meio, meio elevado a 3, então eu vou ter meio elevado
a 3 meios menos 1. Fechou. Isso aqui me dá um valor aproximado, mas se eu quiser calcular ainda essa história do meio aqui, eu teria, na verdade... Bom, já vamos calcular o aproximado. Ou melhor, isso é menos 1/3, né? Isso é menos 1/3, que está multiplicando quem? Está elevado a 3 meios, então estou diante de uma raiz quadrada de meio ao cubo, né? Então estou diante de uma raiz quadrada de meio ao cubo, que é 1/8, né? Menos 1. E raiz quadrada de meio ao cubo. Perfeito. Isso. Então, isso aqui muitas vezes pode deixar assim, ou já pode encontrar o valor aproximado, tanto faz, tá? Mas o importante é que chegamos no resultado. A minha segunda integral, aqui resolvi essa daqui, né? Falta esta, né? Essa que está aqui, ela pode ser resolvida direta, né? Então, eu tenho... vou carregar ela para cá. Então, é 0,1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 do r quadrado dr. É isso? Tá, perfeito. Então, essa aqui, ela pode ser resolvida direto. Isso aqui é r ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a 1, raiz de 2. Então, no lugar da raiz, colocamos, então, 1 sobre raiz de 2. Então, isso aqui é 1/3, que multiplica quem? 1 sobre raiz de 2 elevado ao cubo, menos, substituo por 0, dá 0, beleza. Isso aqui que provavelmente gera um problema, né? Mas o importante é enxergar que faz parte, né? Não tem como escapar. Isso é 1 sobre raiz de 8, né? Que é exatamente a raiz quadrada de 1/8, né? Quer dizer, dá na mesma, né? Certo? Ou seja, isso que está aqui, olha, eu poderia ter interpretado como 1 raiz de 8. Isso, fica até mais fácil. Bom, então esta é a primeira. Então, aquela integral que a gente tem, então ela fica assim, ó. Então, voltando, né? O que temos? Temos esse resultado aqui, menos 1/3 de 1 sobre raiz de 8 menos 1, né? Menos esse resultado que encontramos, menos 1/3 de 1 sobre raiz de 8. Isso aqui é importante que a gente acabe enxergando que eu tenho aqui, na verdade, menos 1/3 com menos 1/3 de 1 sobre raiz de 8. Portanto, temos menos 2/3 de 1 sobre raiz de 8, que na verdade é menos 2 sobre 3 raiz de 8, tanto faz, né? Menos 1. Isso vai dar aproximadamente, fazer o cálculo aqui, lembrando que quando a gente faz o cálculo, a gente evita dividir por raiz de 8, né? Então, o correto aqui seria menos 2/3 de raiz de 8 sobre 8. Menos 1. Isso. Certo? E aí, menos 24 avos. Dá para simplificar aqui, né? Isso aqui daria 4. Então, na verdade, seria menos raiz de 8 sobre 12, menos 1. Isso, aí sim. Raiz de 8 dividido por 12, negativo, menos 1. Então, deu menos 1,24, aproximadamente, né? Bom, isso calculamos, né, essa primeira, né? Então, essa primeira que está aqui, ela gerou um valor numérico, que é esse valor numérico que encontramos aí, menos 1,24. Esse menos 1,24, ele vai, então, para a nossa segunda integral, que, de certa forma, está bem mais fácil, né? Então, essa segunda integral, de 0 até 2π, menos 1,24, é isso que deu? Menos 1,24. E agora, em relação a... Opa!
botar um aqui, senão não quero ainda. Deteta. Então, isso que está aqui é menos 1,24, integral de 0 até 2π, deteta. Então, menos 1,24, a gente tem então o ângulo θ, que é a variável θ, tá certo? Em relação a 0 até 2π. Isso aí vai dar então menos 1,24 vezes quem? No lugar do θ entre o 2π, então eu vou ter 2π menos 0, que é 2π. 2π é aproximadamente 6,28, né? Então a gente tem 2 vezes π, que multiplica 1,24, que dá 7,79. E aí um detalhe importante, né? Vocês veem que aqui apareceu a palavrinha V. Lá na frente nós vamos tratar isso aqui como volume. E se isso for um volume, de fato, o valor que está aqui, ele não será considerado negativo, né? Porque o volume é valor absoluto, né? Mas ainda não é o caso aqui, porque ainda não estamos diante de uma aplicação, tá? Então deu menos 7,79. Só lembrar disso para a gente poder chegar no resultado e comparar. Então, ó, resolveu, substituiu, né? E chegou nesse resultado aqui, ó. Vamos ver se é o menos 7,79 que a gente obteve aqui. Vamos ver. Então, eu tenho na calculadora. Então, 2. Já que não está batendo, né? Aqui está dando positivo, né? O que será que pegou? A nossa primeira integral. Aqui está dizendo que R ao cubo sobre 3, está certinho. Aqui 1 menos R quadrado. Aqui tem um erro aqui, toma. Um erro clássico aqui, ó. Aqui, na verdade, o que foi feito? Ó, faltou aqui a multiplicação do R, né? Ó, olha lá. Ele considerou 1 menos R quadrado elevado a 3 meios, né? E, na verdade, não é esse resultado aqui, ele está errado. Né? Apesar que a gente obteve esse resultado, né? Deixa eu só conferir com o nosso. Nossa primeira integral, tá aqui, ó, menos 1/3. Menos 1/3 de 1 menos meio, que é meio. Tá aqui, ó. Isso. Tá certinho. Menos 1/3 de 1 menos R quadrado elevado a 3 meios. Menos 1/3 de 1 menos R quadrado elevado a 3 meios. Menos o R ao cubo sobre 3. Tá certo. Agora, por que não bateu aqui? Esse resultado aqui, 1 menos 1/3, será que ele esqueceu aqui do menos 1/3? 1 sobre raiz de 2. Menos 1/3, que está lá. Menos meio, cancelamos com o 2/3. Que deu menos 1/3, está aqui. Substituiu por raiz 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, que é meio, tá certinho. 1 menos meio. Menos 1. Isso ali, então, deu os que, tá certo. Multiplicou por menos 1/3. Tá certo, menos 1/3 de 1 sobre raiz de 8 menos 1. 1 menos 1/3 com menos 1/3 vai dar menos 2/3, tá certo. Já sei, Tomara. O erro tá aqui, ó. Achei o erro aqui, ó. Aqui, ó.
Então, o erro está aqui, ó. Multipliquei aqui, mas aí eu tenho menos 1/3 vezes quem? Menos 1, né? Aqui eu coloquei como menos 1. Ó. Na verdade, não é menos 1, né? É mais 1/3. Vocês veem como a gente acha? Então, isso aqui é mais 1/3. Então, isso é menos raiz de 8 sobre 12, mais 1/3. Então, aqui não é menos 1/24. Então, vamos lá. 8 raiz dividido por 12, dividido por 12 negativo, mais 0,33. Isso. Então, deu aproximadamente 0,0989756. A gente considera 4 casas, às vezes considera 2, né? É que quando tem um zero aqui, ó, a gente evita deixar 2 casas, tá? E aí vamos para 4 casas, que seria o ideal. Bom, 0,0976. Então aqui, cadê? Aqui. 0,0976. Então seria de 0 até 2π, 0,0976. Opa. Deteta, né? E aí deu 0,976 vezes, deu 2π, né? Então, isso vezes 2π. Então, eu tenho 2π vezes 2 vezes 0,0976, que é 0,976, né? Isso vai dar aproximadamente 0,6132. Pronto, agora já dá para a gente conflitar com aquele resultado, né? Então aqui deu 2 menos raiz de 2 vezes π dividido por 3. E é isso aí, ó. Então aqui está dando aproximadamente 0,6134. Como arredondamos, né? Tá aí. Beleza. Né? O mais importa é que o resultado, né, dê certo. Bom, mais um exemplo aqui, turma. Então a gente tem nesse exemplo aqui, resolvemos primeiro essa integral interna, que é em relação à variável y, tá? Que é importante. E um detalhe interessante nesse tipo de integral é que é o seguinte: se a gente. Vamos pegar depois um valor numérico que a gente mostra mais fácil. Como esse aqui, o intervalo está trabalhando com funções, né? Então não é interessante inverter a ordem desses dois, tá? É interessante então, observar o que está pedindo nesse caso. Então, pede para resolver primeiro em relação à variável y. Então, teremos, lembrando que são duas integrais, por fazer direto aqui, né? Então, isso vai dar x² variável y, a primeira integral. A segunda integral, ela vai dar meio y ao quadrado sobre 2, certo? Isso calculado no intervalo de x² até 2x. Então, perceba que, ao trabalhar com integrais duplas, a gente, no meio do caminho, em diversos momentos, tem os limites, aí, os intervalos da integração, né, os limites superiores e inferiores, como funções, que é esse caso aqui, tá? Importante é observar qual é a variável que está em jogo, é o y. Então, vou substituir o y por 2x.
E aqui, o y por 2x. Então, eu vou ter x² que multiplica 2x, né? Mais meio, meio não, 1/4, né? 1/4 que multiplica o 2x², que vai dar, bom, vou colocar aqui 2x². Depois resolvemos. Menos inferior, vou substituir por x². Eu tenho x² vezes x² mais 1/4 de x²². Vamos levar para uma lousa, isso aqui que fica mais fácil. Então, isso aqui vai dar 2x² mais, aqui o 2² é 4, com 4 cancela, então eu tenho apenas x², né? Menos, aqui eu tenho x², aqui vai dar x mais 1/4 de x², né? Então, no final das contas, isto é 2x³ mais x². Aqui é 1/4 mais 1, né? Que vai dar 5/4, né? Então, eu vou ter menos 5/4 de x². Então, é isso que vai para a nossa segunda integral. Então, eu vou ter uma integral de 2x³ mais x² menos 5/4 de x². Dx, vou só observar lá agora qual é o em relação a 0 e 2. Né? Então, em relação a 0 e 2, então isso aqui vai dar 2x² sobre 4 mais x³ sobre 3 menos 5/4 de x² sobre 5 no intervalo de 0 a 2. Aqui, então, já vou simplificar. Aqui eu já sei que vai dar, vai cancelar também. Então, eu vou ter, substituindo por 2, eu vou ter, então, 2/4, que é 16. 16 por 2 vai dar 8. Mais 2² é 8. Então, aqui é 8/3. Menos 2/5 é 32. 32/4, que na verdade é 8, né? Isso é o superior, inferior, já sei que vai zerar tudo. Que beleza. Então, no final das contas, isso com isso cancela, então vai dar 8/3. Então, 8/3 é o resultado dessa integral dupla, né? Então, o resultado tem que dar 8/3. Vamos lá. Então, resolveu, olha lá, 8/3. Certo? Bom, aqui a história é a mesma, né? Então, vou resolver primeiro esta integral. Então, essa integral em relação à variável y, e aqui é y, então, portanto, né? Integral do seno é menos cosseno ou cosseno? Bom, o que está aqui é a derivada, né? Então, tem que ser, quando eu digo menos cosseno, né? Como função, né? Então, imagine que eu tenho uma função aqui que é menos cosseno. A derivada desta função é menos, derivada do cosseno é menos seno. Portanto, dá seno. Então, é isso aí. Ó. Então, essa é a forma que a gente encontra. Toda vez que você tem um resultado, se você derivar, tem que dar o que está lá dentro, né? Então, aqui a gente tem como resultado dessa primeira integral aqui, então vai dar menos cosseno de y calculado no intervalo que vai de 0 a x. Bom, isso vai dar o quê? Vou substituir por x, daí eu vou ter menos cosseno de x na variável y, menos, né? Então, esse é o superior,
Se quiser, turma, aqui, muitas vezes, o pessoal faz isso aqui, ó. Por conta desse sinal de menos, abre aqui e trabalha só com cosseno de y. Então, eu tenho cosseno de x menos cosseno de zero. Só que o cosseno de zero é 1. Certo? E aí, no final das contas, e de fato, isso dá menos cosseno de x mais 1. Então, isso que está aqui vai para a nossa segunda integral, que vai de 0 a π. Segunda integral. Então, eu vou ter de 0 a π menos cosseno de x mais 1, né? Que está multiplicando a variável... Opa, deixa eu ver lá qual é a variável. Variável x, isso. Então, é isso aí. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, se não for x, né? Então, essa história do x aqui do cosseno vira constante, tá? Ou seja, ali a gente tem duas integrais, de 0 até π, pode até colocar negativo por causa do menos que está aqui, cosseno de x dx, mais de 0 até π, 1 dx, né? Que na verdade é o próprio dx. Bom, o que vai dar isso? De novo, a integral do cosseno é menos. Agora passa a ser seno, né? Porque quando eu derivo o seno, dá cosseno, né? Então aqui é menos seno de x calculado no intervalo de 0 até π, certo? Vou até fazer um parênteses aqui para a gente enxergar que ele menos está lá fora. Mas, aqui então é x calculado no intervalo de 0 até π. Então, teremos menos, o que vai dar? Quando eu substituo o seno de 180, seno de 180 graus é zero, e o seno de zero também é zero. Opa, que beleza. Então, toda essa parte que está aqui, ó, zero, né? Então, só sobrou essa última aqui, que na verdade é π menos zero, que é π. Conclusão, dá π, né? Então, π é o nosso resultado final, né? Então, toda essa integral que está aqui se resumiu ao valor π. Vamos ver. É isso aí, certo? Bom, algumas propriedades, então, que a gente faz com a integral de uma variável, vale para uma função de duas variáveis, né? Então, a constante multiplica a integral, vai para fora da integral. A soma de funções pode ser interpretado como separar, resolvo primeiro esta, resolvo esta. E aqui surge um primeiro detalhe, que nós vamos chamar de área, que é isso aqui, ó, que é esse diferencial de área, ele é, na verdade, o diferencial de x vezes o diferencial de y. Mas isso veremos mais adiante, tá? Então, no primeiro instante, a gente trabalha com a ideia de diferencial de área que está no domínio da função, no plano xy. Bom, aqui, tá? Aqui que ele vai falar sobre dominação. Então, na verdade, a gente tem que, se isso aqui for positivo e a função for positiva num certo domínio, então trabalha sempre com a ideia dos positivos, né? Mas o que ele está tentando mostrar aqui é que, do ponto de vista prático, né? Se eu tenho uma função que é maior que esta função será maior que esta, somente se a função f for maior que a função g, ou igual, né? Então, simplesmente vai mostrar que a relação de desigualdade, ela vale. Que vale a ideia da aditividade, que é enxergar, por exemplo, pegar um certo domínio, como está aqui, ó. Imagina que isso aqui é um domínio, e esse domínio, no plano XY, foi dividido em duas regiões. Então, eu posso perfeitamente calcular a integral de uma região com a integral da outra região. Ou seja, eu posso separar toda aquela região que estava definida em partes. É essa a ideia. E resolver por partes, né? Resolvendo as integrais em relação às sub-regiões que foram definidas. É isso, é essa ideia aqui, ó. Então, se D for a união das duas sub-regiões,
não sobrepostas, quer dizer, não pode ter algo em comum, né? Quer dizer, tem que ser disjuntas, né? Mas é essa a ideia. Simplesmente mostrar que eu posso pegar uma integral e fragmentá-la, né? Quer dizer, dividir em partes, tá certo? Então é essa a ideia. Aqui que vem, então, uma particularidade que vale a pena esse entendimento, que é o seguinte, olha. A gente sempre pensa na ideia do domínio. O domínio é onde está o plano XY. Então, nesse instante, a gente tem uma função que ela é contínua no retângulo definido pelo produto cartesiano aqui, né? Eu tenho, então, AB, que seria o intervalo para X, e CD, o intervalo para Y. Vamos mostrar já o desenho que fica mais fácil. Olha só. Então, a gente tem aqui o X, que é o intervalo AB, e o de C até D, que é o intervalo do Y. Então, essa é uma região contínua, né, onde todos os pontos pertencem a esse produto cartesiano que está aqui, tá certo? Todos os pontos estão naquela região, tá? E esses pontos estão definidos por esse intervalo real. Beleza. Bom, então, se isso que está aqui é o meu plano XY, a função ela vai gerar uma superfície para Z, correto? E aí está dizendo aqui que esta superfície que está lá no espaço, ela é contínua para todos os pontos que estão aqui nessa região. Ou seja, todos os pontos que estão aqui nessa região me levam para um certo valor Z. É essa a ideia, tá? Então, a integral dupla, ela pode ser trabalhada de forma iterada. É aqui onde entra aquilo que eu comentei dessa história. Então, isso aqui passa a ser valores numéricos. Então, se é um valor numérico, valor numérico, numérico, numérico. Se são valores numéricos, aqui o primeiro eu estou resolvendo para x, para y. Se eu troco, o que vai acontecer com a integral? Ela também precisa trocar os seus limites de integração. Óbvio, né? Porque o AB aqui está para quem? Está para x, né? Então, se eu troco a ordem, eu tenho que trocar a ordem também dos limites de integração. Então, isso pode ser feito, tomando o devido cuidado. E é isso que a gente chama de integral iterada, né? Quer dizer, eu posso inverter perfeitamente e o resultado é o mesmo. Eu posso fazer escolhas de quem que eu resolvo primeiro, tá? Mas aí, isso só vale a pena se de fato a nossa integral tiver aí valores numéricos, né? Então, aqui ele está mostrando que primeiro eu estou resolvendo em relação à variável x, né? E aqui estaria resolvendo em relação à variável y. Bom, aí vem então questões importantes que as nossas integrais duplas vão conseguir, de certa forma, resolver. Então, quando a gente tem um formato retangular, maravilha, mas como vocês viram, nós resolvemos integrais em que os limites de integração eram funções. Então, é esse caso aqui, ó. A gente tem, em relação à variável, nesse caso aqui, está estudando a variável y, né? Em relação à variável y, a gente tem funções. Ó. Em relação à minha variação do y, aqui, olha, né? Tá certo? Estou trabalhando com uma função superior e uma função inferior. Então, por isso que aqui aparece g de x e h de x. Então, a região que me interessa é essa aqui, ó. Então, perceba que o meu x nesse instante, né, ele é numérico, mas o y não. A variação do y aqui, ela depende da função. Não, olha lá. Então, por isso que é uma integral dupla, né? Onde quem que vai... E aí é a grande sacada. Quem que eu resolvo por último? Sempre aquela que tem o valor numérico. Então, se o x é o valor numérico, então ela será a última a ser resolvida. Primeiro resolve-se aquela que tem funções no meio do caminho, como nesse caso, tá? E aí é que entra essa sacada, ó. Esse diferencial de y, diferencial de x, é chamado diferencial de área. Na verdade, é um ponto, né, que se aproxima de zero. Esse ponto, ele tem um formato retangular. Esse formato retangular, ele é um diferencial de x pelo diferencial de y. Quando eu multiplico esse ponto retangular do ponto de vista de área, ele é dx dy, ou dy dx, tanto faz,
né? E aí, o que eu tenho? Um somatório, né? Lá no espaço, né? Eu vou ter, então, um somatório em relação à superfície, né? Ou até aqui, né? Eu posso ter um somatório desses pontos que gera essa região do plano XY, tá? Então, o que mostra do ponto de vista prático, na maioria das vezes, é o que está definido no domínio. Por isso que o domínio acaba sendo muito importante. Então, o domínio aqui é essa região, tá? Bom, então aqui a gente tem um exemplo onde inverteu-se a ideia das variáveis, né? Então, o caso anterior, a gente tinha o x definido numericamente, quem está definido numericamente agora é o y. Então, perceba que o y vai ser o último a ser resolvido, né? E agora, o meu x, ele depende de quem? Ele depende da função, dessa função aqui, ó, né? Só que perceba que esse x nesse instante, né? A função que está aqui, ó, ela está sendo pensada desta forma. Por isso que ela é, na verdade, uma função inversa, né? Que a ideia o h de y aqui, a variável independente é y, né? Mas então o x aqui, ó, os seus limites de integração são funções, tá? Então, primeiro, só para dizer assim, primeiro resolvemos em relação a x, para depois resolver em relação a y, porque y apresenta um valor numérico. Então, essa ideia de enxergar as duas variáveis é que me permite dizer com facilidade que uma dada situação como esta, ela pode ser pensada como essa aqui. O que muda? O que muda é o ponto de vista, né? Então, aqui, por exemplo, o A e o B são valores numéricos para X, então eu interpreto as funções para Y. Olha lá. Então, primeiro eu resolvo para Y, em relação às funções. Aqui, invertemos, né? Então, agora, o Y passa a ser numérico e o meu X é que eu vou resolver do ponto de vista de funções. Lembrando que o x é igual aqui, ó, é aquela ideia de função inversa, né? Normalmente, qual é o mais fácil? Esse primeiro, porque a gente já está mais habituado. No entanto, pode-se resolver também em relação a esse outro ponto de vista. E, às vezes, esse outro ponto de vista acaba sendo mais fácil de resolver uma dada situação do que o que estamos acostumados, né? Mas, do ponto de vista prático, é só para mostrar que vale para as duas. Eu vou fechar por aqui com vocês, ó, só mostrando então, e aí na próxima aulinha a gente parte desse teorema aqui, que ele é importantíssimo. Olha só, a gente trabalha com a ideia de volume, né? E aí a ideia de volume aqui é enxergar o seguinte, que eu tenho uma certa área, essa área, ela tá aqui, olha, então esta área tá aqui, né? Certo? Que é essa região. Essa região, no final das contas, aqui, ela está dependendo de duas funções, ó, que é essas duas funções aqui, né? E aí é o seguinte, né? Quando eu multiplico pelo diferencial de x, né? Eu estou, na verdade, pegando uma área, multiplicando por um diferencial de x, o diferencial de x se aproxima de zero, né? Então eu tenho ali como se fosse uma camada, né? Certo? E aí, na verdade, a somatória desta camada vai me levar para a ideia de volume. Só que é o seguinte, lá no alto, então lá no alto eu tenho uma superfície e essa superfície nem sempre corresponde à minha base lá no plano XY, né? Então o plano XY, na verdade, me leva para uma projeção. Então é como se eu tivesse em camadas, só que lá no alto da superfície eu vou ter um detalhe a mais por conta da superfície. Mas esta superfície, ela depende destas funções aqui, ó, dessas duas funções, que na verdade é a minha região do plano XY, né? E aí, em função disso, eu tenho uma certa, aqui está resolvendo em relação a x no final, porque o x é o valor numérico, né? Então, no final das contas, a gente tem aqui a ideia de volume. Então, o volume aqui, apesar que inicialmente aqui, ó, já daria para a gente interpretar isso, né?
Quer dizer, se eu tenho uma área e tenho uma espessura, eu tenho uma camada. Essa camada eu vou ter o quê? Um somatório, né, de camadas, né, onde essas camadas têm uma espessura que se aproxima de zero, obviamente, por isso que vem a ideia de integral, né? Então, essa é a ideia de volume. Então, essa ideia de volume, ela está sendo, então, transferida para uma linha de raciocínio onde eu consigo perfeitamente resolver com a integral dupla. Com detalhe, né? Essa área que está aqui, ó, ela aqui está sendo pensada como a superfície que tem uma certa camada, né? De novo, a mesma ideia, né? E aí, isso é que me permite, então, chegar à conclusão que uma integral dupla, ela consegue resolver aplicações voltadas para superfícies, né? Então, a linha de raciocínio apresentada aqui é mostrar que a gente consegue resolver diversas situações onde no plano XY tem curvas, tem uma região, né? E essa região me leva para o espaço do ponto de vista da integral dupla. Então, olha só esse exemplo aqui, é só para dizer o seguinte, olha, de novo aquela historinha, né? O y, eu estou pensando do ponto de vista de funções, né? Enquanto que o valor numérico está para a variável x. Se eu inverter, então o x aqui está sendo pensado como funções e o y está sendo pensado como valor numérico, tá? Mas a linha de raciocínio é dizer que isso, do ponto de vista prático, sempre vai ocorrer. Será muito mais fácil se a minha região, ao invés de trabalhar com funções, se ela for uma região retangular. Se ela for uma região retangular, aí fica muito fácil. Então, na verdade, a integral, ela é muito fácil quando a gente tem uma região retangular, como foi apresentado aqui no início. Então, é essa região aqui, ó. Então, se eu tiver uma região retangular, fica fácil. Por quê? Porque aí os limites estão definidos por valores numéricos, né? Agora, em que momento que se usa muito integrais duplas? Não é para a região retangular. Se usa muito integral dupla para essa situação aqui. Para essa situação em que você tem no domínio funções, né? Então, a minha região, aqui já não é retangular, né? Mas a minha região, ela está definida por funções. Ela pode ter um pensamento retangular na história do diferencial de y, diferencial de x. Por isso que aqui ainda utilizamos como é, tá? Mas é isso. Acho que já aqui, por exemplo, a gente, na aulinha que vem, a gente parte desse conceito aqui de cálculos de volume a partir em dadas situações como essa que vai ser apresentada aqui, tá? Tá? Aplicações de integrais duplas, a ideia é trabalhar volume com vocês, né? Não dá mais tempo para trabalhar outros conteúdos, mas pelo menos essa parte de aplicação, vocês ficam cientes, né? Já sugiro para vocês aí mais à frente, se puderem estudar integrais duplas em coordenadas polares, né? É o ideal, tá? Porque algumas aplicações voltadas para a ciência da computação acabam recaindo sobre integrais duplas em coordenadas polares, tá? Mas fica aí a sugestão para vocês. Bom, vamos lá. Vou pegar a apresentação aqui. Na aula passada a gente trabalhou os conceitos, né, de integral dupla, como é que se resolve, tal. Então agora a ideia é trabalhar o conceito de volume, né? Deixa eu só ver se está compartilhando com vocês, mas acho que não é essa tela que me interessa, não. Peraí. Tentar trazer. Peraí, vamos tentar fazer aqui um. Acho que agora vai. Ah, não vai não.
faço para manter só? Mas a ideia aqui não seria... Deixa eu ver aqui se eu não me acerto aqui, que tá complicado, hein? Pera aí. O problema aqui é esse class aqui. Vamos lá. Acho que é uma janela. Ai, acho que agora foi. Aí, beleza. Então vamos lá. A ideia aqui é trabalhar com vocês integrais duplas, né? A ideia de volume, né? Então, na tentativa de resolver o problema de determinar áreas, chegando à definição de integral definida, né? Que é o que vocês já aprenderam lá em cálculo 1, né? Vamos aplicar o procedimento semelhante para calcular o volume, apesar que vocês também já viram, né? Volume de sólido por meio de uma curva em revolução, né? A gente chama de sólidos em revolução, tá? Vamos aplicar um procedimento semelhante para calcular o volume de um sólido e no processo chegar à definição de integral dupla. Então essa é a ideia. Então agora a ideia de volume não é pensado como sólido em revolução, e sim a partir do cálculo de uma área no plano XY, que a gente chama aqui, nesse caso aqui, de região R, domínio R, né? Esse domínio R nesse instante, ele está compreendido entre o produto cartesiano da variação do x de A até B e da variação do y de C até D. É isso, tá? Aqui eu tenho uma área, né? Uma região. Consideramos uma função f de duas variáveis definida em um retângulo fechado. Isso quer dizer que a minha superfície ela está definida a partir desse domínio XY. Então, eu tenho parte de uma superfície, tá certo? Uma certa superfície que é uma projeção dos pontos do R2, que é essa a ideia, que me leva para um valor Z que chega até R. É essa a ideia, tá? Apesar que isso acho que para vocês não tem segredo, né? Bom, então, normalmente dizemos então que o x está variando de A até B e o y está variando de C até D. Uma região retangular, né? Aqui está um exemplo prático, né? Então a gente tem aqui uma região R, né? Tá aqui. Essa região R projeta na função a superfície, né? E aí observe que vamos inicialmente supor que esta função é positiva, ela está no Z positivo, né? Então o gráfico de F é a superfície de equação tal. Seja que o sólido que está contido na região acima de R e abaixo do gráfico Q, ou seja, a ideia de volume, né? Então seja o objeto que está ali, que está internamente em relação à superfície, né? E aí a gente tem a ideia de volume. Então, o Q aqui vai ser o quê? Pontos no espaço, né? Pertence ao R3. Tal que eu tenho pares ordenados que está na região R, que pertence ao R2. Quando se diz pertence ao R2, então é porque estamos falando de duas variáveis, né? Certo? O plano, né? Uma região plana. E o Z está entre zero e a superfície. Certo? Então, essa é a ideia inicial. Bateu uma tosse aqui agora. Bom, então,
essa é a ideia de volume, né? Então, o primeiro passo consiste em dividir o retângulo em subretângulos. Quer dizer, a ideia principal do cálculo é fazer um somatório de pequenas áreas retangulares, né? Essas pequenas áreas retangulares, do ponto de vista prático, ela vai trabalhar com a ideia, né, de uma variação para x, uma variação para y, que se aproxima de zero, né? Então, isso você já tem mais ou menos essa noção. No fundo, ó, a gente tem essa ideia aqui, ó. Vários retângulos, onde cada retângulo tem uma certa área, né? Vários retângulos pequenininhos, e aí, óbvio que essa variação do x aqui, ela se aproxima de zero, e a variação do y também se aproxima do zero. Quer dizer, não é um retângulo grande como está aqui no desenho, certo? E é exatamente a ideia principal do cálculo, né? Então, aqui vai simplesmente dizer o seguinte, ó, o que seria o volume de um sólido, né? Seria basicamente, bom, se eu pegar lá um retângulo pequenininho, se eu pegar um só, eu vou ter, então, a área desse retângulo, que na verdade é isso aqui, ó, né? Vezes o valor do Z. Então, é como se eu tivesse ali um filamento, né? Então, esse seria o volume. E aí, se eu pensar em todos os filamentos, eu vou ter, então, um somatório. E essa é a ideia, né? Pensando ali no diferencial, né? Na variação do x, a variação do y, que se aproxima de zero, então a gente recai sobre integrais, né, contínuas. Então, é essa a ideia principalmente aqui, ó. Então, né, aqui a gente ainda tem a ideia de somatório do ponto de vista do cálculo mesmo, né? De você ir lá e calcular um por um e fazer o somatório discreto, né? Mas aí, obviamente, quando a gente leva isso para a forma contínua, aí fica muito mais fácil, que é essa ideia principal aqui, ó. Ou seja, um detalhe importante, observe que não necessariamente o meu domínio é uma região retangular. Na verdade, eu tenho que pensar que o domínio ele pode ter diversos pontos, onde cada ponto é interpretado como uma região retangular, que é isso aqui, ó. Tá? E lembrando que aqui está grande, tá? Então, de novo, a ideia aqui é pensar que isso aqui é um ponto retangular. E aí, de fato, essa região em amarelo ali, ela pode ser um somatório dessas regiões retangulares, onde a variação do x e a variação do y se aproximam de zero. E isso me leva para tem uma certa altura, né? Então, o volume desse filamento seria exatamente essa ideia, né? Da área desse retângulo vezes a altura, né? Bom, e aí, então, é que surge essa linha de raciocínio que vai me permitir dizer que o volume será o somatório. Então, quem é que pensou inicialmente nessa ideia? Sempre o Riemann, né? Então, a soma de Riemann, o Riemann, então, ele trabalhava com essa ideia de calcular, né, ponto a ponto, e depois ele transformou. Bom, e aí o cálculo avançou, né, e entrou as funções contínuas que acabaram substituindo essa ideia de somatório discreto, que utilizava a ideia de limite, né, para integrais, né? Então, aquele somatório que trabalhava com a ideia de limite, né, com a quantidade muito grande de retângulos naquela região do domínio, me leva à ideia do somatório contínuo, né? E daí, então, a gente troca, né? Então, aqui, o que é importante observar, né? Que, num primeiro instante, voltar um pouquinho aqui com vocês, só para vocês entenderem por que surge, então, a integral dupla. Olha lá. Então, se eu voltar um pouquinho aqui, ó. Cadê? Não tá aqui, não. Eu mostrar aqui, esse momento aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui um somatório, né? Para I e para J, onde I é, na verdade, a variação, ó, IJ, né? Onde o I é a variação, aquela história das componentes IJ, né? Onde eu tenho a ideia de vetor canônico, né? Bom, mas
qualquer forma, né? Eu tenho, então, uma variação que envolve duas variáveis, por estar, né? Por estarmos trabalhando aqui no R2, né? Então, essa variação envolvendo as duas variáveis canônicas, né? Ou seja, a ideia do vetor canônico, é que me permite dizer que, num dado momento, eu tenho um somatório para a componente I e eu tenho um somatório para a componente J. Né? Então, eu vou ter uma quantidade de vezes I, que vai variar aqui no eixo X, e uma quantidade de vezes J, que é a quantidade de vetorzinhos que eu vou ter ali, vetores unitários, né? Em relação ao eixo Y. Né? Então, é daqui que surge, então, o conceito de integral dupla. E aqui também é importante vocês observarem, ó, isso aqui seria a área do retângulo, né? E isso aqui seria a altura. Então, eu tenho, na verdade, uns somatórios de filamentos, né? E aí, de novo, então, pensando no contínuo, isso que está aqui vira integral, né? Então, aqui é discreto, passa a ter um contínuo. E passa a ter um contínuo. E aí, basta ter aí o domínio, né? Que é a região retangular, né? Aí, essa região retangular, quando ela é definida numericamente, é fácil. Só que a integral dupla, como nós vimos na aula anterior, muitas vezes ela existe exatamente para trabalhar essa ideia aqui. Ó. Então, por exemplo, aqui poderia ser uma função e aqui uma outra função. Quer dizer, ela vem muito mais nesse sentido, que não necessariamente no meu domínio seja um retângulo. Tá? Bom, então daqui então, essa ideia me permite enxergar integrais duplas, né? Então vamos analisar agora o que seria essa análise de integrais duplas, né? Então olha só, a interpretação geométrica do ponto de vista prático, é aquilo que a gente já comentou, né? Então aqui eu tenho a região D, essa região D muitas vezes ela é definida por funções e no final numérico, quer dizer, uma variável pode ser em função de funções, de curvas, né? E a outra variável pode ser em função de valores definidos, ou se for ambos valores definidos, aí fica mais fácil, tá? Mas o volume do solo delimitado superiormente pelo gráfico, tá? Então aqui estaria a minha superfície, e inferiormente pela região D, né? Então os somatórios dos filamentos gera a ideia de volume, né? Então, do ponto de vista prático, a gente tem situações onde facilmente a gente consegue interpretar. Por exemplo, se eu tenho Z igual a 1, é óbvio que lá no alto eu vou ter um plano cortando, né? Então, se a minha região D também é um plano, então nesse instante a gente está falando aí de um paralelepípedo, né? Portanto, esse paralelepípedo, se ele tem altura 1, né? Então ele vai ter o quê? É a área da base, a área daquela região que está lá na base, vezes 1, que é a altura, né? Então, aqui simplesmente para mostrar que se a minha função for igual a 1, né? Então, obviamente que no final das contas eu vou ter, do ponto de vista da integral dupla, do ponto de vista de volume, o próprio número que representa a área da região, né? Então, se a altura vale 1, o que eu tenho do ponto de vista de volume, isso aqui passa a ser o volume, né? Um volume de um objeto que tem altura 1. Você está multiplicando por 1, né? Então, no final das contas, dá o mesmo, né? Bom, então esse tipo de situação ali, muito comum, né? Agora aqui, turma, vai mostrar exatamente essa ideia que a gente acabou de comentar ali, ó. Então, eu tenho o Z, né, que passa a ser, num dado momento, a altura, ó, então aqui está a altura, num ponto da superfície, tem uma superfície aqui, e aí no final das contas, o que se vai fazer é pegar todos os filamentos com as diversas alturas, né, e aí vai dar a ideia de volume, né, bem bacana esse conceito, né. Bom, uma coisa que é legal que comentou aqui anteriormente, né, então a integral dupla, ela sempre vai trabalhar com a ideia de valores para Z positivo, né? Então ela vai ser sempre positiva. Se no dado momento der negativo, é mais ou menos aquele conceito de área, né? A área abaixo do eixo X, né? Você vai considerar como positivo, tá?
Bom, calcular o volume do sólido delimitado superiormente pelo gráfico, Z igual a 4 menos x menos y, inferiormente pela região delimitada por x igual a 0, x igual a 2, y igual a 0 e y igual a 1 quarto de x mais meio, e lateralmente pelo cilindro vertical, cuja base é o contorno de R. Quer dizer, confuso, né? A primeira ideia aqui, né? Primeiro, quando a gente observa, então, esse texto aqui, primeiro que você precisa entender que quando fala-se z igual a 4 menos x menos y, isto é a superfície, certo? E aí a gente tem planos cortando, né? Que planos são esses? Então fala-se aqui de um plano x igual a 0. O que é o x igual a 0? É isso aqui, ó. Eu tenho um plano cortando aqui, lá no plano xy, né? Eu tenho um plano cortando aqui em x igual a 0. X igual a 2, tá aqui, ó, tá cortando, né? Aí, como eu quero essa região, então eu vou ter que ter aqui y igual a 0, tá lá, ó lá. E vou ter que ter essa outra região aqui, ó. Essa outra região aqui é parte de uma reta, que é essa reta que tá aqui. Certo? Então, veja que aqui eu tenho um domínio, que eu poderia até dizer que esse domínio que tá aqui, ele é um domínio trapezoidal, né? Bom, esse domínio me leva para certos pontos da superfície. E essa superfície, nesse instante, ela também é um plano, mas é um plano que eu não sei se necessariamente esse plano é paralelo. Ele não é paralelo porque Z não é uma constante, então ele tem uma inclinação, né? Então, é um sólido em que a minha base é um trapézio, certo? E aí que está o detalhe. Olha. Então, aqui eu vou ter que trabalhar considerando, por exemplo, o x conhecido de 0 até 2, né? E o meu y vai variar de 0 até a própria função, que nesse caso é a equação dessa reta aqui, né? Então, observe que, do ponto de vista prático, a gente está trabalhando com a ideia de integral dupla, né? Onde, do ponto de vista prático, vou voltar aqui, opa, cadê? Do ponto de vista prático, eu tenho esta relação, olha lá. Então, eu tenho x variando de 0 até 2, né? E o meu y variando de 0 até a própria reta. Então, perceba que se essa integral que está aqui envolve uma função, então primeiro eu vou resolver em relação a y. Depois eu resolvo em relação a x. Então, é essa a ideia, tá? Daqui não é nem para resolver, é só para mostrar qual seria a análise, né? Então, muitos que vão aparecer ali vão trabalhar exatamente desta forma. Então, olha só. Então, a gente tem um exemplo aqui que está dizendo assim, ó. Quero calcular o volume de um sólido limitado pelos planos coordenados. Quando fala-se planos coordenados, turma, é o plano do x, y e z, tá? Então, aqui está dizendo que x é igual a um plano, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Esses são os planos coordenados, tá? E pelos planos coordenados, no plano x mais y mais z igual a 3. Esse x mais y mais z igual a 3 é esse plano aqui da frente, aqui, ó. É esse triângulo, tá? Então, eu tenho nas laterais os planos que envolvem os tais dos planos coordenados, tá? E, então, aqui, por exemplo, ó, esse que está aqui, ele é z igual a 0. Esse que está aqui, ele é y igual a 0. E esse que está aqui, ele é x igual a 0. Certo? São planos que cortam o eixo. Ó, então, estou cortando o eixo z, cortando o eixo y, cortando o eixo x em 0. Tá? Bom, mas aí, nesse caso aqui, que nós vamos calcular, tem uma particularidade interessante, que é o seguinte, olha, vocês observem que isso aqui é uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base triangular, aqui é um ângulo reto, né? Então, eu conseguiria perfeitamente, sem as integrais, calcular o volume dessa pirâmide, né? O volume dessa pirâmide é a área da base. A base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 3, então eu tenho 3 vezes 3, que a altura seria 3, né? Dividido por 2,
vezes a altura também é 3, e não posso esquecer que a pirâmide é sempre 1/3, né? Da área da base vezes a altura, né? Então, isso que está aqui, ó, já me permite dizer que a resposta, com certeza, será 9,5 unidades de volume, né? Então, obviamente, que é uma questão que eu não precisaria das integrais para resolver. Aqui é simplesmente para mostrar que as integrais vão conseguir resolver. E aí entra uma questão que é importantíssima, que é o seguinte, ó, a minha referência é sempre essa região do plano XY. A região D. Então, essa é a região D, ó. Compreendido, então, aqui é X, aqui é Y, tá certo? Então, eu preciso compreender muito bem, para a integral dupla, quem é a minha região D, ou a região R, tanto faz. Então, aqui eu tenho uma variação de 0 até 3, para X, e para Y eu posso considerar a função da reta, né? A função da reta que passa pelo ponto Y igual a 3 e X igual a 3. Aqui, turma, é importante, tudo bem, que você pode levar para o GeoGebra e identificar isso de maneira muito fácil, né? Mas aqui eu vou calcular a equação dessa reta só para a gente ter uma ideia do que acontece. Ó. Então, esse ponto que está aqui, ele é o 3, 0. Esse ponto que está aqui é o 0, 3. Então, eu tenho 3, 0, 0, 3. Variação do X, caiu 3. Variação do Y, aumentou 3. O que é o meu... Lembrando que é a equação de uma reta, né? O que é o meu coeficiente angular? É a variação do y em relação à variação do x. Portanto, 3 dividido por menos 3, que vai dar menos 1. De fato, é uma reta decrescente, né? E aí vou buscar essa reta. Essa reta é y igual a mx mais n, ou ax mais b, tanto faz, né? Isso aí não... Vou pegar um ponto qualquer aqui. Vou pegar, por exemplo, esse aqui. Vou pegar esse aqui que está mais fácil, ó. Não, esse aqui, 0 e 3. 0 e 3, 0 para x, 3 para y. Tá, então, 3 para y. O meu m eu já achei, vale menos 1, portanto, mais o x é 0, vai zerar aqui, e aqui eu vou achar o valor do n. Pronto, meu n vale 3, né? Então, significa que essa reta que está aqui, ela tem equação menos 1x mais 3, né? Então, essa é a equação da reta, né? Bom, então isso me permite dizer que eu vou ter, então, uma integral com valores definidos de 0 a 3, que é o x, né? Uma outra integral que vai de 0 até a função, menos x mais 3. Pego lá a superfície, veja que a superfície ainda não está definida aqui, porque o z não está isolado. Preciso isolar o z. O z, então, é menos x menos y mais 3. Então, aqui vai ser menos x menos y mais 3. Que agora sim, isto é a minha função, tá certo? Da superfície. E aí está o detalhe. O que eu resolvo primeiro? Eu vou resolver primeiro para y. Porque y é que está variando aqui do ponto de vista de função, certo? E aí, por último, resolvo o x. Então, vocês vão perceber que é isso que vai ser produzido mais adiante. Então, tá lá, ó. De 0 até 3, 3 menos x, que é o mesmo que menos x mais 3, né? Dá na mesma, né? E aí, primeiro, calcula-se em função do y. Olha lá. Então, primeiro, em função do y, né? Então, aqui vai dar 3y menos xy menos y quadrado sobre 2. Calculo no intervalo de 0 até 3 menos x. Dá um pouquinho de trabalho, mas facilmente chega-se no resultado. E aí calcula para x, né? Calculando para x, a gente tem 9 meios de x menos 3x quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 6, né? Que seria 3 vezes 2, 6. Beleza. Calculado de 0 a 3, então vai só substituir o x por 3, porque para 0 não precisa. Então, substituindo por 3, chega a ser nos 9 meios. Lembra que a gente calculou a integral o volume da pirâmide antes? Tá aí, 9 meios, né? Então, o legal é perceber que dá certo, né? Que não tem diferença nenhuma, certo? Bom, aí é o seguinte, né? Vocês viram lá, então, que aquele da pirâmide ali não teria nem sentido utilizar a integral, né? No entanto, a integral resolve.
É óbvio que a integral dupla ela vai existir para resolver questões muito mais complexas, como esta que, de certa forma, está fácil. E por que está fácil? Porque essa região que está aqui, olha, ela está definida numericamente. O meu x está variando de 0 a 2 e o y está variando de 0 a 6. Então, essa daqui é aquela em que a gente consegue com muita facilidade resolver. Quer ver? Eu vou colocar aqui primeiro o de 0 a 2 para x, de 0 a 6 para y, né? E aqui, bom, se eu coloquei para y aqui, é óbvio que eu vou resolver primeiro para y, né? Mas aí aqui, olha, quem que é a minha função? Ela é 4, né? Menos x quadrado, né? Então, 4 menos x quadrado é a minha superfície, né? Então, essa superfície aqui eu vou resolver primeiro para y, porque de 0 até 6 é y, e depois para x, certo? Então, vamos lá. O que vai dar essa integral? Vou tentar carregar isso aqui para uma lousa, fica mais fácil. Cadê a lousa? Deixa eu só ver se está aparecendo para vocês. Não está. O Openboard também não está. Acho que eu tenho que resolver ali mesmo. Não tá ter jeito, não. Vou tentar resolver aqui mesmo. Então, tentar resolver por aqui mesmo que vai dar certo. Vamos lá. Então, aqui eu resolvo primeiro, então, essa integral, né? Em relação a y, eu posso dizer nesse instante que 4 não tem nada a ver com y, x quadrado também não. Então, já sei que isso aqui vai dar algo assim, né? Vai dar 4y, né? Menos x quadrado y, né? Que são valores, né? Então, calculado no intervalo de 0 a 6, vou substituir o meu y por 6, então eu vou ter 24 menos x quadrado vezes 6, ou seja, 6x quadrado. Para zero, eu já sei que vai zerar. Então, de fato, é isso aqui. Então, eu vou para outra integral, de 0 até 2. 24 menos 6x quadrado dx. E aí, essa também é fácil, porque aqui vai dar 24x menos 6x ao cubo, né? Sobre 3. 6 por 3 vai dar 2, dá 2x ao cubo. No intervalo de 0 até 2. Vou substituir, então, x por 2. Ao substituir por 2, vou fazer aqui no alto aqui, ou melhor, carregar para cá, fica mais fácil. Então, vou substituir o x por 2, então vai dar 48, menos 2 ao cubo é 8, 8 vezes 2, 16, então menos 16. Né? Esse é o superior, né? Menos o inferior. Inferior, quando eu substituo por zero, dá zero. Conclusão, estamos falando de 32 unidades de volume. É isso. Tá lá. Maravilha, né? Então veja. Então, esse caso aqui é um caso interessante que mostra a importância, né, da integral dupla. Né? Então, a gente calculou, né, o volume desse sólido aqui, e que esse sólido que está ali, ele até poderia ser resolvido como sólido em revolução? Não, porque o sólido em revolução ele é pensado numa curva no plano XY, né? E aqui eu tenho a superfície, né? Então, a integral dupla, ela resolve com facilidade, né? Questões como essa, né? Então, ali só mostrou o cálculo, mas a ideia é essa, tá? Bom, vamos para questões mais complexas, como essa que está aqui, onde parte-se do volume limitado no primeiro octante pelos cilindros x quadrado mais y quadrado igual a quadrado.
Então, lembrando que isso aqui é um cilindro no R3, né? Mas no R2, isso aqui é uma circunferência de raio A, tá? Então, é essa ideia aqui, ó, essa região que está aqui como está no primeiro octante, está somente na parte positiva, né? Então, se eu pensar lá no primeiro octante, o meu plano XY, ele vai ser a parte positiva. Então, isso aqui seria um quarto de uma circunferência, né? Que em termos de graus, que a gente não vai trabalhar polar, mas polar trabalha bastante essa ideia, né? Que iria de 0 até 90 graus. Bom, então, obviamente, essa região que está aqui, quando eu penso lá no GeoGebra e faço no espaço, isso é um cilindro, tá? Isso é um cilindro de raio A. Bom, então está dizendo que é limitado por esse cilindro e por esse cilindro. Ó. Esse cilindro está trabalhando essa ideia aqui, né? E esse outro cilindro que está aqui, ele está aqui, olha. Aqui é uma outra parte de uma circunferência, né? Então, eu tenho dois cilindros, o corte desses dois cilindros, então está dizendo, ó, determinar o volume do sólido limitado no primeiro octante pelos cilindros tal e tal. Então, eu tenho dois cilindros que estão se cruzando, correto? E aí, o que ele quer é exatamente o volume dessa intersecção. Interessante a questão, né? Quer dizer, o objeto que cruza entre esses dois cilindros, né? E eu estou pegando apenas a parte positiva. Então, é legal também perceber que isso que está aqui, né, não vai necessariamente gerar não vou ter isso. Bom, eu vou ter... Vou fazendo essa questão aqui no GeoGebra, que acho que vale a pena a gente fechar com ela, só para mostrar o jeitão aí que fica o desenho, né? Bom, aqui, do ponto de vista prático, eu tenho que pensar no plano XY. No plano XY, eu vou ter, então... Aqui não está bonitinho, né? Isso aqui seria uma parte de uma circunferência, né? Mas já deu para entender, né? Então, isso aqui seria um quarto de um círculo, né? Ou um quarto de uma circunferência, né? E aí, ele vai tentar resolver exatamente mostrando essas particularidades. Primeiro, o meu x varia de 0 até A. E o y? Então, o y varia de 0 até a função. Quem é a função nesse instante? Eu tenho que isolar o y aqui. Para isolar o y, eu preciso entender que o meu y isolado ali, ele é y quadrado igual a quadrado menos x quadrado. Então, o y é mais ou menos raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Isso aqui, turma, seriam duas funções. Uma função de uma circunferência que está acima, a outra que está abaixo, pensando no plano xy, tá? Então, aqui, o que interessa para nós é só o positivo. Então, veja que vai ser descartado o menos. Então, vai ficar somente com o positivo. Então, o y está variando de 0 até a função representada pela raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Lembre que o a é o raio da circunferência, tá? De ambos, né? Tanto da circunferência, tanto do cilindro ali, em relação a XY, quanto o cilindro em relação a XZ, tá? Bom, então aqui, do ponto de vista prático, a gente tem que o meu X varia de 0 até A, e o Y varia de 0 até a função, né? Bom, quem é o meu Z? Observem que o Z também não foi dado, tem que isolar o Z aqui. Isolando o Z, chega à conclusão que é a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Tá aqui. Então, esse é o Z, tá? Calculei primeiro para y, depois para x. Aqui dá um trabalhinho, mas nesse caso aqui dá para resolver. Então, é esse tipo de situação aqui que fará com que as coordenadas polares acaba sendo importante o estudo das coordenadas polares. Tem certos momentos que não dá para resolver. Aqui vai dar para resolver. Por que vai dar para resolver? Porque calcular, por exemplo, para y, o que nós teremos do ponto de vista prático? Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, quando eu calculo isso aqui para y, eu vou ter, então, esta raiz, a quadrado menos x quadrado, que não tem nada a ver com y, vezes y. Calculado no intervalo que vai de 0 até raiz de a quadrado menos x quadrado. Perceba que isso que está aqui, olha, vai substituir o y, né?
Então eu vou ter, na verdade, a raiz de a quadrado menos x quadrado vezes ela mesma. Vezes ela mesma vai dar a quadrado menos x quadrado. Né? Então, a quadrado menos x quadrado passa a ser o resultado que será calculado na próxima integral. É isso que vai fazer ali agora. Lá. Olha lá, deu a quadrado menos x quadrado. E aí ficou fácil. Né? Por quê? A partir daqui, em relação a x, então eu vou ter a quadrado x menos x ao cubo sobre 3, calculado no intervalo de 0 até a. Para 0 eu já sei que vai dar 0, então eu calculo somente para a. Né? Então, para a, eu vou ter a quadrado vezes a, que vai dar a ao cubo, né? E aqui eu vou ter menos 1/3 de a ao cubo, né? Então, 1 inteiro menos 1/3 dá 2/3 de a ao cubo, tá? Quer dizer, direto. Então, aqui está mostrando o seguinte, turma, seja qual for o cilindro de raio A, né? A intersecção entre esses cilindros no primeiro octante terá esse volume, né? Então, essa é a ideia principal aqui apresentada, né? Certo? Olha lá. É isso. Aqui a gente tem um volume, queremos calcular o volume do sólido S, que é delimitado pelo paraboloide. Então, aqui estaria o paraboloide, né? Um paraboloide elíptico, né? Definido por esta equação que está aqui. Toda vez que isso acontece, é muito importante isolar o Z. O Z, então, é 16 menos x quadrado menos 2y quadrado. Então, isto é a minha função da superfície. Beleza? Da superfície, que define ali um paraboloide elíptico, tá? E os planos x igual a 2, y igual a 2 e os 3 planos coordenados. Então, ele está dizendo que está cortando em x igual a 2, está cortando aqui, ó. Está cortando em y igual a 2, está cortando aqui, ó, esse plano aqui, e os planos coordenados, que seriam o quê? X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Então, cortou, chegou nesse objeto. Então, o que nos interessa é essa região aqui embaixo, aqui, ó, né? Que pega, então, a região retangular, 2 por 2, né? E que me leva até a superfície, certo? Então, já deu para ter uma ideia aí de que esse que está aqui é fácil, né? É fácil a interpretação porque lá no plano XY é retangular. Se lá no plano XY é retangular, então ficou fácil. Também é importante dizer que quando a gente diz que a região é retangular, ó, essa é a ideia do produto cartesiano. X está variando de 0 até 2, Y está variando de 0 até 2. Tá? Perceba que aqui o que entra é a superfície. E não essa equação que está aqui. Tá? Então, preciso isolar o Z para chegar nessa superfície. E aqui é que está o detalhe, ó. Aqui é onde você vai definir quem que você vai calcular primeiro, né? Se vai calcular o x ou y, nesse caso aqui tanto faz, porque ambos são iguais, né? Então a gente tem no fundo, ó lá, uma integral dupla, de 0 até 2, tanto para x quanto para y, e aqui a ordem, a iteração, tanto faz, certo? Você que define qual vai resolver primeiro. Tá? Deixa eu só ver aqui, Thomas, você tem um carteiro aqui? Só o cachorro resolveu fazer barulho ali. Bom, então, aqui, na ordem, tanto faz. Perceba que foi escolhido primeiro a variável x, certo? Então, aqui eu já sei que eu vou ter uma integral, né? Calculada em x, que vai dar 16x menos x ao cubo sobre 3, menos 2y quadrado x, calculado no intervalo
De 0 até 2. Vou substituir por 2. Então, vai dar 32 menos 8 terços menos 4y quadrado, né? Perceba que eu substituí em relação à variável, né? Bom, isso que está aqui, então, o 32 menos 8 terços dá para calcular, né? Isso vai dar 96 menos 8, 88 terços, né? Então, a gente tem a última integral de 0 até 2, 88 terços, menos 4y quadrado, dy, né? E aí, essa última integral, ela vai me levar, então, para dy. Isso. Isso aqui vai me levar para 88 terços de y menos 4y quadrado sobre 2, que vai dar 2, né? Então, 2y quadrado calculado de 0 até 2. De 0 até 2, eu vou substituir por 2, vai dar 176 terços, né? 176 terços menos 4, 8. Menos 8. 3 vezes 8, 24. 176 menos 24 vai dar 152 terços, né? O zero substituindo a zero, então unidade de volume. Vamos ver se bateu, né? Então, calculou primeiro para y, beleza. Ué, deu 48. Então, deixa eu ver o que eu errei aqui. Ah, óbvio, né? 48. O que pegou aqui? Deixa eu ver. O que eu errei? 16. Vamos ver o que errei aqui. 16 menos x quadrado, ok. 16x menos 1 terço de x ao cubo sobre 3. Substituiu por 2. Então, deu 88 terços menos 4y quadrado. Até aqui está certo. Foi para a última integral. A última integral, 88 terços de y menos 4 terços de y ao cubo. Aqui que não está batendo, né? Vamos fazer o cálculo aqui de novo. Deixa eu voltar um aqui, então. Vamos lá. Então, vou substituir por 2. Isso vai dar 176 terços menos... Substituir por 2. Ah, foi aqui, né, turma? 2 ao cubo, né? Dá 8. Então, eu vou ter menos 32 terços. Ué, por que eu esqueci do terço? Ah, tá. Por causa daqui, ó. Olha lá, y, né? A integral, então, vai dar menos 4... menos 4y ao cubo sobre 3. Tem razão. E aí, aqui já é direto, né? Então, aqui, falhei aqui. Então, dá 144, né? Sobre 3, é isso? 144 sobre 3. Isso mesmo. E aí, 144 sobre 3 vai dar exatamente 48.